Boa tarde, começa a primeira edição deste ano de 2020 do Gazeta Entrevista. Espero que você, telespectador, tenha tido um ano novo, uma passagem de ano boa, com muita alegria, com muita tranquilidade. Por falar em tranquilidade, né? O assunto de hoje do Gazeta Entrevista é segurança pública. O governo federal comemora a queda no número de homicídios em todo o país. O Acre acompanha essa tendência de acordo com o relatório apresentado pelo Observatório de Análise Criminal do Núcleo de Apoio Técnico vinculado ao Ministério Público do Estado. O relatório do MP aponta que houve redução de 25% no número de mortes violentas intencionais no ano passado, de janeiro a 26 de dezembro, comparado ao mesmo período de 2018. Mas a intenção de transformar esses dados em moeda de propaganda deixa algumas dúvidas que precisam ser esclarecidas. Por exemplo, o que explica essa redução se não houve efetivamente nenhuma inovação na gestão pública no que se refere à segurança? Lembrando que 48,2% dos homicídios não têm autoria conhecida pelas forças de segurança, de acordo com o relatório do Ministério Público. Se, por um lado, houve redução no número de mortes intencionais, houve aumento no número de roubos. A média de 19,2 roubos por dia em 2018 aumentou para 19,54 roubos no ano passado. A variação de 1,7% é pouca entre um ano e outro, é verdade. Mas talvez isso explique, em parte, a sensação de insegurança que muitos acreanos têm. Quem vai nos ajudar a entender um pouco esse cenário é o secretário de Estado de Segurança Pública, Paulo César Rocha dos Santos, e o comandante em exercício da Polícia Militar do Estado do Acre, Luciano Dias Fonseca. Obrigado pela participação de vocês. Não é à toa que o Gazeta Entrevista vai dedicar o primeiro programa do ano exclusivamente a discutir segurança pública, Paulo César. E aqui eu inicio a nossa conversa tentando entender. Se vocês da segurança pública efetivamente não fizeram nada de inovador, a condução da política pública em segurança, ela seguiu um processo, seguiu um procedimento que vinha, de certa forma, já sendo executado. Por que aqui no Acre aconteceu também essa redução? Qual é a leitura que vocês da segurança pública fazem? Veja só, Itá, quando a gente fala em inovador, isso é extremamente questionável. Mas você acha que houve inovação na gestão? Com certeza. Em quais aspectos, Paulo César? Mas eu vou comentar exatamente isso. Normalmente a gente enxerga segurança sobre um olhar hollywoodiano, achando que inovação é implementação de novas técnicas, de novos procedimentos. Na verdade, no aspecto da gestão, e segurança pública não se limita apenas ao aparato policial que está aparente à sociedade, né? Houve uma série de inovações. Mas quem quer que pensemos assim é o governo, quando coloca aquelas viaturas todas. O aparato hollywoodiano é o governo que promove, não? Não, a sociedade que tem essa leitura. Na verdade, segurança pública, principalmente dentro desse novo contexto, e que contexto? As organizações criminosas que tomaram conta do Brasil e que hoje já efetivamente dominam toda a cadeia de distribuição de entorpecentes na América do Sul. Isso é interessante colocar. A mudança na gestão, ela passa exatamente onde se dá a organização dessas facções criminosas, que é no ambiente prisional. Então, houve, primeiro, uma mudança no modelo de gestão. E eu não vou entrar no mérito para trazer mais polêmica para esse ambiente. A própria relação estabelecida aqui em Rio Branco, que não foi comum nos outros municípios, né, com quem estava gerindo a execução das penas, demonstra que houve inovação. Toda a insatisfação gerada, as manifestações de ruas que todos nós assistimos durante o decorrer desse ano de esposos de custodiados, é porque houve uma mudança na forma de tratamento. E eu volto a repetir, as organizações criminosas que se fazem presentes hoje nas ruas, elas nasceram em que ambiente? No ambiente prisional. E elas assumiram um protagonismo em relação ao crime no país em razão
de como se deu a condução, principalmente disciplinar, desse ambiente prisional dos últimos 20 anos. Então, houve na verdade, uma mudança pontual no ambiente prisional. Agora, Paulo César, os estudiosos em segurança pública apontam é de que esse histórico de redução no número de homicídios no país, não só no Acre, ele já vem ocorrendo desde 2015 no país. Há uma tendência de redução do número de homicídios desde 2015. O Acre, ele destoa um pouco, porque eu até anotei aqui algumas situações que eu queria que você detalhasse aqui. Olha só. De 2015 para 2016, 9 dos 27 estados apresentaram redução no número de homicídios, mortes violentas intencionais. De 2016 para 2017, o número de estados em que houve redução no número de homicídios aumentou para 15, ou seja, mais estados tiveram redução no número de mortes. E aqui eu faço uma ressalva, porque no Acre especificamente, o Acre nesses anos aqui, 2016 e 2017, não estava incluído entre os estados que teve redução, ao contrário, foi quase um caos. Foi quando as facções realmente demonstraram força aqui. E de 2017 para 2018 passou para 24 estados dos 27 com redução. Isso aí é importantíssimo e explica até um pouco do que vem ocorrendo ultimamente aqui no estado. Eu só queria voltar um parênteses para me terminar das inovações, a gestão orientada para o problema. Em determinados momentos, né, e infelizmente a sociedade não percebe isso, ocorreram ações policiais integradas em determinados grupos de bairros, como também em determinados municípios, onde se percebeu o quê? Que haveria maior possibilidade de incidência de confronto entre facções. Mas isso foi uma inovação. Isso vai me desculpar, mas porque essas operações, eu até faço aqui uma lembrança ao telespectador, a Polícia Civil, por exemplo, havia operações que eram executadas pela Polícia Civil quase que semanais. E, para além das questões midiáticas, percebia-se a ação da Polícia Civil. Na gestão de Gladson Cameli, essas operações da Polícia Civil, a impressão que se tem é que elas foram eliminadas. Onde que está a integração entre as polícias, que o senhor está falando aí, que responde por essa inovação? E outra coisa, integração entre polícias ainda é tida como um aspecto de inovação? Dependendo da forma que é realizada. Hoje a inovação se dá no aspecto da inteligência. Boa parte das ações da Polícia Militar foram efetivamente, principalmente a prevenção de crimes contra a vida, foi orientada pela inteligência da Polícia Civil. Eu volto a repetir, tá? Essa gestão, ela não tem um marco faraônico. Essa gestão não tem um marco midiático. Essa gestão tem por sinal, muito pouca visibilidade midiática. Eu não vou entrar nesse mérito, até porque você conhece os pormenores, os bastidores que envolvem essas questões. Né? Nós tivemos inovação também no aspecto tecnológico, no sentido de implantar uma tecnologia que nos permite observar a movimentação do crime aqui na capital. E é claro que não vamos levar isso ao conhecimento da sociedade, porque colocaria em risco a utilização são estratégicas. Exatamente. Então, assim, nós colocarmos que a redução se deu em razão do movimento que ocorreu em 2015, é uma outra covardia em relação a essa gestão. Até porque, e a gente tem que reprisar, quando você coloca 9 estados, 15 estados, quais foram esses estados que mantiveram o Terão Bento? São exatamente os estados que foram afetados com o movimento que se deu. Eu já falei aqui nesse ambiente, na cidade de Juan Pablo Cabaleiro, né, em 2016, né, que culminou pela tomada da distribuição internacional de entorpecentes que partia do Paraguai aqui para o Brasil, até então, num consórcio formado pelas duas grandes organizações criminosas que assassinaram e, consequentemente, após o domínio desse principal ponto de distribuição de entorpecente e armamento na América do Sul, essas duas organizações entraram em guerra. E entraram em guerra por quê? Não simplesmente mais para deter aquela rota, mas para utilizar rotas alternativas, que é exatamente onde está o Acre. A capital Rio Branco, e é bom colocar isso, aproveitando aqui a oportunidade, a capital Rio Branco, hoje, é a mais próxima dos estados brasileiros
é a mais próxima dos grandes centros produtores de cocaína. Né? E ainda dentro dessa questão. Engraçado, o governo federal não colocou Rio Branco como uma das cidades para implantar um projeto piloto na área de segurança pública. Deveria, não deveria? O que faltou ali? Escolheu aqui na região norte, Ananindeua. Ananindeua no Pará. Exatamente. Eu não vou entrar no mérito, eu vi ocorrer algumas discussões. Acho que faltou pressão política ali. Exatamente. Junto ao Conselho Nacional de Secretários, que eu participo, junto à Senasp, já havia uma indicação. Eu acredito que se deu ainda na transição passada. Para Rio Branco ficar fora desse projeto piloto, né? É uma coisa incompreensível. Eu vou pedir permissão para chamar a atenção aqui do coronel, do comandante da Polícia Militar do Acre. Comandante, o relatório do Ministério Público coloca aqui uma situação que eu achei interessante e aqui eu faço a indagação ao senhor. Aqui está, total de mortes violentas intencionais ocorridas em 2019 comparado ao ano de 2018, por natureza. E o que é intrigante aqui? A natureza da causa da morte. Morte decorrente de intervenção policial em serviço e fora de serviço. De acordo com esse relatório, em 2018, até 26 de dezembro, foram registradas 18 mortes, em 2018. E em 2019, 22. Um aumento de 22,2%. É um aumento considerado. Exatamente. Isso aqui, o Ministério Público está dizendo assim, olha, em 2019, comparado a 2018, houve um aumento no número de mortes por policiais estando em serviço ou não. Por que houve esse aumento e o que isso indica? Indica que a Polícia Militar está trabalhando muito, como sempre trabalhou, e que este ano foi um ano realmente de grandes desafios, né? Como já foi falado aqui já, o avanço do crime organizado no Brasil inteiro, o Acre entrando na rota de desejo das grandes facções do Brasil. Realmente a Polícia Militar foi bastante acionada, né? E em confronto, né, com o policial, exatamente o que pode ocorrer, né, é a vitimização das pessoas. Agora, que entram em confronto com a polícia. Lendo alguma coisa a respeito do assunto, eu constatei que o seguinte, os estados onde há maior redução no número de homicídios, pelo que foi relatado pelo governo federal, os estados do Ceará, Paraíba, Minas Gerais e Distrito Federal, houve a maior redução no número de homicídios, mas, no entanto, não houve o aumento de participação de policiais nesses estados. Eu queria só que o entrevistador repetisse o nome dos estados, que aí eu vou responder. Ceará, Paraíba, Minas Gerais e Distrito Federal. Nenhum desses estados integra a grande faixa de fronteira que está em guerra. Nós temos uma guerra. Foi muito bem colocado, eu volto a repetir, quando você colocou, em 2015 começou a reduzir. No Amazonas não está reduzindo, no Acre começou uma redução pontual esse ano, e Rondônia também está vivendo uma situação de aumento. São exatamente esses três estados que estão na grande Rota Solimões, que entrega... Rota Solimões. Exatamente. Que o Acre integra essa rota. A área do Juruá, a região do Juruá. Eles querem o controle do tráfico de drogas. Inclusive, alguns desses confrontos se deram nessa região que nós resolvemos o embate. Nós criamos o GEFRON. O GEFRON, em 2 meses de atuação, já participou de 2 confrontos diretos. Foi um grupo especial de fronteira. Que levou a 3... Dessas 22 mortes, 3 delas foram promovidas pelo GEFRON em confronto em região de fronteira, e com pessoas armadas de fuzil, de arma de grosso calibre. Então, assim, quando se não fala que não foi, e eu volto a repetir porque nos incomoda, não houve inovações, não houve mídia. Inovações ocorreram. O enfrentamento de fronteira é inovação. O embate dentro do ambiente prisional, e aí, acho que essa emissora aqui retransmitiu, não foi nenhuma nem 2 manifestações de exposição de preso, não porque alguém estivesse entregando flores no presídio, porque nós estamos cumprindo nosso dever no presídio. Então, assim, nós temos que ser muito transparentes ao levar para a sociedade o que é inovação. Inovação não é fingir fazer polícia, é fazer polícia séria, e isso nós estamos fazendo. Bom, fingir... Só completando, então, que eu não sei os dados desses outros estados em termos de prisões, mas a Polícia Militar do Acre é uma das polícias que mais prende no Brasil.
A gente vai tratar disso Então, mais tarde, Coronel. Eu só peço a sua gentileza, que eu vou lhe interromper agora, porque senão o pessoal da produção vai continuar me dando carão aqui. Nós vamos fazer um breve intervalo, agora, nesse primeiro bloco, e a gente vai voltar a falar de segurança pública, especificamente no que se refere ao nível, ao número de casos solucionados, que a gente tem aqui. O Ministério Público dá um puxão de orelha aqui também na segurança pública do Acre, que fala que quase 50%, 48,2% dos casos envolvendo homicídios não tem autoria conhecida. Quem diz é o Ministério Público, o relatório feito pelo nosso MP. Nós voltamos logo após o intervalo.